de todo o nosso coração. Confiar no Senhor, caminhar debaixo da graça, do discernimento, da sabedoria. Amém? Você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo ela no livro de 1 Pedro. Vamos meditar nessa noite nas Escrituras. Que o Senhor nos dê graça, que nós possamos nessa noite avançar no entendimento. Amém? Livro de 1 Pedro. Capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. No domingo, nosso pastor Ricardo, ele estava ministrando sobre a glória que transforma, a glória que vem de dentro para fora. Vou repetir. O pastor Ricardo estava ministrando sobre a importância da transformação que a glória do Senhor ela faz na minha e na tua vida. Uma glória que se manifesta de dentro para fora. Meditando nas Escrituras, você vai perceber que no Antigo Testamento, a glória de Deus ela vinha sobre o templo. Ela encheu o templo quando Salomão ele consagra ali, que ele levanta o templo, o primeiro templo levantado em Jerusalém, em Israel. Ali a Bíblia diz que depois dele sacrificar os animais, a Shekinah entrou, uma nuvem branca e todos caíram no chão. Você vai perceber que quando Moisés estava no monte Sinai, falando com Deus, a glória do Senhor, ela tomou o monte, que a Bíblia chega a dizer que o monte tremeu. Imagina, um monte tremeu. Imagina um homem se não vai tremer na presença de Deus. E a Bíblia vai narrando que a glória de Deus, ela se manifestava externamente no Antigo Testamento. Agora, depois da cruz, nós precisamos entender o que é essa glória. Porque essa glória, ela ainda continua enchendo o templo. Diga amém. A partir de então, você precisa identificar, entender pelo Espírito que agora, depois da cruz, a glória que ela invade o templo não é mais um templo aqui fora. Você se tornou templo. Você se tornou morada do Espírito Santo. Então agora a glória está enchendo você. Cada vez que você vive uma vida voltada, aberta, exposta ao Senhor, então a glória ela começa a encher você. E essa glória nada mais é do que a revelação clara pelo Espírito de Cristo em vós, a esperança da glória. Quanto mais o Espírito Santo vai revelando Jesus para você, e você vive uma vida rendida, quanto mais você se submete em obediência, a revelação de Cristo, ela vai crescendo em você, e essa é a glória que vai crescendo, irmãos. Escute isso, irmãos. A glória que hoje transforma a nossa vida não é uma glória externa, não é uma glória que vem de um púlpito, mas é uma revelação trazida pelo Espírito Santo, da vida de Deus, que nada mais é do que a pessoa de Jesus. E essa glória, para se revelar, ela precisa encontrar homens e mulheres que não estão buscando a Deus para satisfazer as suas vontades. É uma igreja, irmãos, são vidas que estão buscando entender que antes de Cristo entrar na sua vida, eu estava morto, a minha vida era uma desgraça, mas agora que eu aceitei a Cristo, agora que eu entendi que eu me tornei templo, não por minha escolha, mas foi pela escolha do Senhor. A Bíblia diz que não foi você que escolheu o Senhor, foi Deus que te escolheu. Será que você já parou para analisar isso? Será que você já parou? Você já percebeu quando você fala de Jesus para as pessoas te xingam, elas não querem, sabe o que elas estão querendo dizer? Eu não quero Jesus, eu não quero, eu estou rejeitando o amor de Deus. Mas tudo isso é por causa da ignorância, tudo isso é por causa das trevas que cega aquela pessoa. Assim como eu e você, quem sabe um dia também nós negamos. Quem sabe um dia quando alguém começou a falar de Jesus, você, não, hoje não, amanhã eu vou, e enfim, você negou. Mas chegou um tempo, irmão, que a luz ela brilhou. E a luz é o conhecimento de Cristo. Quando a luz ela começou a vir, quando o teu coração começou a incendiar, quando você começou talvez buscar por respostas. Preste atenção.
Sabe, eu percebo que muitas pessoas começam a conhecer a Cristo quando elas começam a buscar uma resposta aqui fora. Porque às vezes você está tão perdido, a tua vida está um caos tão grande, tu fica procurando a resposta. Por que eu passo isso? Por que eu estou sofrendo? Por que eu não consigo mudar? Por quê? Por quê? Eu estou falando de alguém que não conhece a Jesus, amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, quando essas pessoas começam a ficar aqui perdidas, muitas das vezes, presta atenção, Satanás manipula e diz assim: vai na cartomante, vai lá na feitiçaria, vai lá não sei aonde, porque lá aquela mãe de santo vai fazer um trabalho. Preste atenção, as trevas também trabalham para aprisionar as pessoas, mas o reino de Deus, a vida de Deus, o Espírito de Deus se manifesta para libertar as pessoas. Então sempre que um homem está buscando uma resposta, é nesta hora que ele precisa ter um encontro com alguém, com uma igreja viva, que caminha, que anda, com alguém que está andando com o Espírito Santo, que é eu, que é você, que as pessoas chegar para você e dizer assim: cara, eu não sei porque eu estou sofrendo tanto. Aí você diz assim: vai lá falar com o meu pastor. Não, você tem a resposta, sabe por quê? Porque a resposta para essas pessoas é a vida de Deus que está em você, é Jesus. É quando você começa a apontar para Cristo, quando você começa a dizer: olha, o que você precisa está numa pessoa, o que você precisa você não vai encontrar em lugar nenhum. Aí as pessoas dizem: mas eu não quero ir para a igreja. Não, mas a gente não está chamando você para ser crente. O problema todo é que quando se fala em Jesus, as pessoas já dizem assim: vai para a igreja. Não, a igreja, calma, vamos olhar a igreja como segundo passo. O primeiro passo é você abrir o teu coração. O primeiro passo é você, onde estiver, começar a falar com Deus. O primeiro passo é onde você estiver agora nos ouvindo, dentro de um caminhão, num carro, na estrada, não sei. É você aí onde você está, você tomar uma decisão e dizer: Deus, por favor, entre em mim e me direciona, me dá uma resposta. Então o segundo passo, ele vai conduzir você para um lugar. Ele vai agregar você ao corpo. Ele vai conduzir você da melhor maneira possível, até que você possa ser iluminado, que você possa ser iluminado pelo Espírito Santo. Quem está entendendo? Essa é uma tese do Evangelho, irmãos. É alguém que tem a vida encontrando alguém que está morto. Quando eu digo alguém que está morto, morto espiritualmente. Quando você encontra alguém que está sem Cristo, ela está perdida, ela está morta. Mas preste atenção. O problema da igreja atual nesse tempo é que a igreja ela tem uma religião. Hoje a igreja ela é católica, ela é espírita, ela é evangélica, mas não se trata disso, irmão. Se trata se você reconhece que você é portador de uma vida. Escute isso, irmão. Quando você reconhece que você é portador de uma vida, você não precisa fazer nada a não ser permitir que essa vida flua. Quem crê em mim, do seu interior fluirá rio de água viva. Ela flui de você, e as águas que fluem de você nada mais é do que o Espírito Santo. A questão é que as pessoas andam tão incrédulas em relação ao que elas carregam, que quando chega alguém morto, ela se une à morte daquela pessoa e diz: irmão, a vida está difícil mesmo, não está fácil para ninguém. Ei, você é diferente, irmão. Esses são dias, irmãos, que o mundo está buscando resposta todo o tempo. A ciência está buscando resposta. A medicina está buscando resposta. Todo mundo está falando: esse remédio funciona, esse não funciona, esse funciona, esse não. Todo mundo está buscando uma resposta e ninguém tem uma resposta concreta. A resposta hoje mais ou menos concreta é a vacina. Mais ou menos concreta é a vacina. Mas eu quero dizer para você que você carrega a resposta para muitas outras coisas da vida dessas pessoas. Talvez você carrega a resposta para muitos dilemas de pessoas que estão sofrendo. Amém, queridos? Por isso que nessa noite eu queria enfatizar um pouco sobre isso nessa noite contigo. 1 Pedro capítulo 4. O apóstolo Pedro ele traz uma clareza aqui nesse texto muito interessante. Versículo 1 diz assim: ora, pois já que Cristo padeceu por nós aonde? Na carne. Presta atenção. Olha aqui para mim. Cristo, Espírito, não é judeu, porque na eternidade não tem no mundo espiritual, nos céus, não existe divisória, amém? Não existe brasileiro, americano, no céu, a eternidade, um âmbito. Cristo, ele não era judeu, Cristo, eterno. Quando Cristo entrou na terra, Maria deu um corpo para ele, e esse corpo se chamou o quê? Jesus. Agora, o Cristo Espírito entra na terra, e ele entra e tem agora um corpo, e esse corpo sim,
Maria, sim, estava em Jerusalém, Maria, sim, era judeu, a promessa vem dos judeus, amém? Não estou questionando isso, mas eu quero levar você a um outro entendimento. A Bíblia diz aqui assim, ó: ora, pois já que Cristo padeceu, por que ele padeceu na carne? Porque Cristo se tornou carne. Presta atenção. Escute. Cristo, Espírito, entrando na terra, Maria deu um corpo para ele. E esse menino chamou Emanuel, que significa Deus convosco. Amém? Então agora o Cristo, Espírito, ele entra na terra e Maria dá um corpo para ele. E nasce quem? Emanuel. E recebe o nome de Jesus. E esse se torna depois Jesus, o Cristo. Até então ele era só o Jesus, o filho de José e de Maria. Quem está entendendo? Agora aqui o texto de 1 Pedro está nos trazendo uma clareza bem interessante. Ora, pois já que Cristo padeceu na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne, ele já cessou o pecado, ele já venceu o pecado. Presta atenção. Agora eu quero que você entenda o seguinte: Jesus depois, olha aqui para mim, Jesus depois de ressuscitar, ele passa durante um período de 40 dias, andando no meio dos seus discípulos, fazendo sinais, lembra? E depois no livro de Atos, ele é levado aos céus. Quem lembra? Ele é levado aos céus, o livro de Atos vai narrar isso. E os judeus ficaram olhando para cima, dizendo assim: ele está subindo. E os anjos aparecem e dizem assim: calma gente, esse que vocês viram subindo, é o mesmo que vai descer. É por isso que o livro de Atos vai mostrar algo interessante. Por quê? Porque agora o Cristo, ele veio como Espírito, adquiriu um corpo, padeceu no meu e no teu lugar como carne, o Pai ressuscita o seu corpo, agora ele está subindo. Não está subindo só em espírito, mas ele está subindo em corpo e espírito. Só que agora ele precisa voltar para a terra. E ele não volta em corpo, ele volta em espírito. E quem é o corpo? A igreja é o quê? O corpo de quem? De Cristo. Calma. Assim como Cristo padeceu na carne. Às vezes você passa algumas afrontas, sendo portador de Cristo, você passa algumas lutas, e você abandona Jesus, abandona a fé, enquanto o Senhor está dizendo assim: ei, presta atenção, eu era um espírito, e vim para o mundo, entrei, adquiri um corpo, e eu padeci nesse corpo por amor ao Pai, por obediência ao Pai. Agora eu estou voltando para a terra através da minha igreja, então vocês são o meu corpo. Então quando você estiver padecendo para que o Pai cumpra a vontade dele, não reclama. Oh, glória. O problema todo é que quando a gente acha que a gente tem que ir para a igreja para parar de sofrer, é porque a gente não entendeu o Evangelho. Jesus, ele veio, irmãos, presta atenção. A Bíblia diz assim, ó, vamos ler lá, livro de João capítulo 3, deixa eu te mostrar isso. Está todo mundo aí, gente? Então eu quero que você entenda o seguinte, irmãos, tem um tempo na nossa vida que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e entender. João capítulo 3, isso aqui é tão claro como a luz do dia, irmão. Capítulo 3 do livro de João. João capítulo 3. Então agora, Cristo está voltando para a terra. Escute isso. Voltando para a terra através de quem? De você, de mim. Cara, é uma dimensão tão louca isso. Você olhar para as escrituras e começar, peraí, como é que é? O Cristo que lá em Jerusalém andava curando todo mundo, agora ele está dentro de mim. É? Não, Rafael não pegou a dimensão do negócio. Senti só pelo olhar que ele não pegou. Não, você não pegou. Senti que tem gente em casa que está viajando também. Presta atenção. Esse é muito sério, irmão. O Cristo que veio em espírito e adquiriu um corpo chamado Jesus, ele vai à cruz, padece por mim e por você, morre, aí vem o Pai, ressuscita o corpo e o espírito novamente de Jesus, e agora ele é levado aos céus, e aí os anjos dizem assim: Galileus, por que vocês estão olhando para ele, subindo? Porque assim como ele está indo, ele vai voltar. E aí muita gente acha que esse voltar dele é só na volta agora, depois da tribulação, mas só que deixa eu te falar uma coisa, no livro de Atos ele voltou.
Porque no livro de Atos o Espírito Santo veio, irmão, e trouxe a realidade de Cristo para a terra novamente. Agora, quando eu aceito a Jesus, eu recebo o Espírito de Cristo em mim. Olha que doideira isso. Você acredita que Satanás fez festa quando Jesus morreu? Sim ou não? Não fez festa? Vocês acham que o inferno não ficou feliz quando ele viu e disse assim: matemos um infeliz na cruz? Ele deve ter ficado muito feliz, irmão. Ele só não ficou feliz foi quando ele ressuscitou. Então deixa eu te dizer uma coisa. O diabo fica muito feliz quando ele vê o corpo de Cristo sendo, muitas das vezes, confrontado, desanimado. Quando Satanás está atacando você, ele sabe quem ele quer parar. Ele quer parar a vida de Deus que está dentro de ti. Vou repetir. Quando o inferno te ataca, o inferno tem um objetivo. Qual é? Parar Cristo em ti, que é a esperança da glória para a tua família. Não entenderam? Quando Satanás ataca você, ele sabe que a parte de Cristo mais frágil hoje é a nossa carne. Lembra quando Jesus está no Getsemane, o que ele diz assim: Pai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A parte do corpo de Cristo mais frágil hoje na terra é você e eu. E o diabo sabe disso. É por isso que ele tenta nos atacar na área emocional, colocando o pecado, trabalhando na nossa carne. Só que quando eu tenho uma consciência que eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu tenho uma consciência que o corpo do pecado foi destruído na cruz, que eu não sirvo mais a minha carne, mas eu sirvo a Deus em espírito, então o diabo já não consegue achar matéria-prima para trabalhar. Quem está entendendo? Como existe uma carência desse entendimento, tem muita gente sendo atacada, e diz assim: ai pastor, eu estou numa luta, pastor. Ai pastor, eu já não oro mais. Ai pastor, estou tão desanimado. É porque o diabo sabe que ele não consegue tocar, presta atenção, na vida chamada Espírito de Cristo dentro de ti. O diabo não consegue tocar, mas na tua carne ele toca, ou pelo menos tenta. É por isso que nós precisamos ter uma consciência do que nós portamos. Por quê? Porque isso nos reposiciona a não parar nas afrontas, a não parar nas guerras. Quem está entendendo, irmãos? Nós precisamos ter uma consciência do que portamos. Por quê? Porque quando o diabo está confrontando você, ele sabe que se você perseverar, tua mulher vai ser salva, teu filho vai ser salvo, teu pai vai ser salvo, todo mundo que está morto espiritualmente na tua família vai ser alcançado pela vida. Porque a realidade da Bíblia é uma só: quem crê em mim, do seu interior vai fluir rio de água. Então eu creio. Agora esse eu creio é um posicionamento, porque o vento está batendo, mas eu sei do que eu carrego, eu sei do que está em mim. Quando as pessoas viam Jesus sendo confrontado, olha o que as pessoas no tempo de Jesus, os camaradas, os religiosos olhavam para Jesus e diziam assim: esse é o filho de Belzebu, príncipe dos demônios. Eles ficavam ali, irmão, tentando de todas as maneiras humilhar Jesus, mas só que Jesus sabia quem ele era, ele sabia o que ele portava. Ele dizia: eu não estou só, o Pai está comigo. Olha que coisa interessante. Então quando nós começamos a olhar as Escrituras assim, partindo desse momento, eu preciso viver crucificado, a minha carne tem que estar crucificada, irmão. Olha para mim, gente, nós precisamos viver crucificado. Se nós não vivemos crucificado para nossas vontades, Satanás ele vai achar matéria-prima para tentar parar o que Deus quer fazer. Por isso que a Bíblia diz: é desejo do Pai que tu e tua casa seja salvo. A Bíblia é muito clara: é tu e tua casa. Se tu crer, será salvo tu e tua casa. Mas primeiro começa contigo. Tu é portador, quem está entendendo, irmão? Tu és aquele vidrinho, escute, tu é o vidrinho da vacina. Ai, não entenderam. Oh, que luta, está uma prova hoje aqui, irmão. Pregar na pandemia não é fácil. Mas vamos lá. Tu é o vidrinho da vacina, irmão.
Deus só quer usar a vacina que é Cristo. E o vidrinho, não precisa mais. Quando a gente começa a olhar assim, irmãos, que eu carrego a cura para muitas pessoas, a vida para muitas pessoas, que Deus colocou em você a vida dele, e que você tem que ficar firme. Você tem que ficar firme, diga amém. Porque você precisa entender que o corpo do pecado já foi destruído. João capítulo 3, olha o que está na Bíblia aqui, irmãos. Meu Deus. Agora, entenda bem. Qual foi o motivo do Pai ter enviado o único filho que ele tinha na eternidade, Cristo, para a terra? Qual foi o motivo? O que moveu Deus a fazer isso? João 3,16, vamos lá. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então preste atenção, eu não estou falando aqui de religião evangélica. Eu estou falando que enquanto a nossa casa, enquanto o nosso vizinho, eles não conseguirem enxergar Jesus, eles não ver a Cristo, eles estão condenados. Escute isso, irmão. Se eles não reconhecer, agora o que fez o Pai enviar Jesus à terra? Deus amou. O que fez Jesus vir foi o amor do Pai. Deus amou esse mundo de tal maneira que ele deu seu único filho. Quando as pessoas rejeitam Jesus, o que elas estão rejeitando? Sabe por que elas estão rejeitando o amor de Deus? Porque elas nunca foram amadas. As pessoas não conhecem o amor. O que as pessoas conhecem é paixão, o que as pessoas conhecem é uma atração. Mas um amor verdadeiro é um amor sem interesse. Deus não está com você por causa do teu dinheiro, Deus não está com você por nada, Ele está com você porque Ele ama você. Porque Ele sonhou com você na eternidade, a eternidade lá no céu, na eternidade. Deus, Ele planejou você lá. Só que o passaporte para tu chegar lá é Jesus. Não, mas deixa eu te dizer, Ele não quer só você, Ele quer tu, quer tua casa, quer tua família. O problema todo é que se você não reconhecer que você tem a passagem de todo mundo, ninguém vai, nem tu vai. É por isso que eu preciso entender, irmãos, que Jesus, Ele não é uma religião. Jesus é a vida de Deus para uma humanidade que estava morta, porque quando Adão pecou, toda a humanidade a partir de Adão morreu. Agora Jesus olha para todo mundo que está morto e diz, cara, eu amei, cara. Eu amei esse mundo de tal maneira que eu vou dar a única coisa que eu tenho, que pode salvar a vida, a minha vida eu vou dar para eles. Aí Deus pega a vida dele e manifesta a vida dele numa pessoa chamada Jesus Cristo. E aí ele olha para a vida e diz, meu filho, eu preciso que tu desça. Eu preciso que tu vá para a cruz. Eu preciso que você padeça, pague um preço. Porque o primeiro Adão, quando ele pecou, quando ele se submeteu à sua vontade e não obedeceu a mim, ele morreu. E a consequência foi grande. Por quê? Porque depois de Adão, toda a raça humana está caída e morta. Mas você está indo na terra como o segundo Adão. Eu estou levando você, eu quero que você vá para a terra, mas preste atenção. Antes de você ir para a cruz, você vai precisar entender uma coisa. O primeiro Adão, ele pecou pela desobediência. Então o segundo Adão, que é Cristo, quando ele vem com uma missão, qual é? Não fazer a vontade da sua, mas obedecer o Pai. E ele foi fiel até a morte de cruz. Agora vem você, e agora você é o corpo de quem? E o que ele espera de ti? Obediência, temor. Porque é dessa maneira que a vida vai fluir de você. É dessa maneira que a vida vai ser impartida a partir de você. Abra comigo ainda lá 1 Pedro, deixa eu te mostrar uma coisa. Capítulo 4. Então, quando a gente olha para as Escrituras, e muitas das vezes a gente foi ensinado assim, Jesus, Ele veio para a terra por amor a mim e morreu por amor a mim. É uma meia verdade. Pastor, não é verdade isso? Não, é uma meia verdade. Primeiro, Jesus veio à terra
por obediência ao Pai. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e Ele envia Jesus para restaurar o que o primeiro Adão tinha feito através da desobediência. Então, o segundo Adão, chamado Jesus, ele não morre na cruz somente porque te amava, ele vai para a cruz por obediência. Então, é algo muito diferente, porque não está ligado a você. Eu já preguei, olha irmão, quando Jesus estava indo para aquela cruz, ele estava pensando em ti. Não. Quando ele está indo naquela cruz, ele está pensando no Pai. Ele está dizendo, eu não faço nada que eu não vejo meu Pai fazer. Jesus, ele foi extremamente obediente ao propósito do Pai. E o propósito do Pai é que ele viesse para a terra e não se rendesse ao pecado. Ele veio no meio de um mundo caído, mas ele não caiu, ele permaneceu de pé. Então naquela cruz, que ali só morria pessoa da pior qualidade naquela época, ele assume, aí todo o cenário começa ele sendo preso. Porque, você sabe onde é que Jesus foi preso? Rafael? Vocês têm que ler Bíblia, gente. Ele foi preso no jardim, no mesmo lugar que Adão caiu. Não está ouvindo? Sai daí, vem para cá que tu vai escutar. Presta atenção. O primeiro Adão, ele caiu aonde? No jardim. O segundo Adão, Cristo, ele vai para o jardim, já sabendo que ele ia para a cruz. Ele primeiro vai para o mesmo lugar onde o primeiro Adão caiu. Um era o jardim do Éden, o outro era o jardim de Getsêmani. Lugar de esmagar azeitona. Getsêmani, lugar de esmagar azeitona. Azeitona era colocado tipo num lagar e ali era esmagado. Jesus vai naquele lugar para ele ser esmagado em teu e no meu lugar, por obediência ao Pai. Naquele lugar chamado Getsêmani, presta atenção. Ele, no momento de oração, ele chama os seus discípulos, alguns deles, Pedro, João, Tiago, e diz assim, orem comigo. Quando ele chama os discípulos a orar, ele vai para mais, se distancia um pouco, começa a orar ao Pai. Quando ele volta, os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. Então no Getsêmani, Jesus ficou só. Aí a Bíblia diz que Jesus vai orar e diz assim, Pai, se possível, tem como passar de mim esse cálice? Mas o céu ficou em silêncio. E ele diz, mas não seja feita a minha, mas a tua. E logo em seguida, se você for ler a Bíblia, chegam os soldados e prende Jesus aonde? No jardim. No mesmo lugar onde o primeiro Adão caiu, foi o mesmo lugar onde o segundo Adão, chamado Cristo, ele não rendeu, ele chegou a dizer assim, e isso é muito tremendo, Pai, que não seja feita a minha vontade, passa de mim esse cálice, tipo assim, eu sei, o Senhor já me mostrou que eu estou indo para um lugar chamado cruz e vai ser difícil, porque não é só ir para a cruz, ele apanhou de monte. O Pai mostrou tudo que ele teria que passar. E ele ora, irmãos, e a Bíblia chega a narrar, você vai me ajudar, que a Bíblia diz que ao suar, ele suava gotas de sangue. A medicina tenta explicar isso, que isso é um estado mais grave, mais máximo de estresse, que os poros se arrebentam e mistura suor com... E a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue, sabendo do que iria passar. Mas por que ele não cedeu? Por que ele... Qual foi a palavra-chave dele? Pai, passa de mim, tem como passar? O Pai não falou nada, ele disse assim, se não seja feita a minha vontade. Ele se submeteu à vontade de quem? Do Pai. Então, quando ele é preso no jardim, ele é levado para o lugar de audiência. E naquele lugar, eles bateram nele, machucaram ele, fazendo ele, de alguma maneira, desistir. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, andar com Deus não é participar de um culto no domingo. Não é somente vir aqui, levantar as mãos e adorar. Servir a Deus é escolher não mais viver para a sua vontade. Ainda que você esteja apanhando por causa disso.
ainda que você esteja sofrendo por causa disso. Se nós não estivermos dispostos a encarar esse evangelho, a gente não pode dizer que somos cristãos. Porque um verdadeiro cristão é aquele que não vive mais para realizar seus desejos, mas vive para que a vontade de Deus se cumpra. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é boa. Amém, gente? E ali, eles tomam um manto, colocam um manto sobre ele, deixam ele nu e colocam uma coroa de espinho na sua cabeça. E eles pegam uma vara e começam a bater, porque a coroa não encaixava, até que os cravos iam penetrando. E eles diziam: você não se diz rei? E eles começavam a se prostrar para debochar dele. Mas o ponto que eu quero que fique gravado em ti, que tudo isso foi por obediência. Por isso que se nós tiramos a obediência do cristianismo que a gente quer viver, isso não é cristianismo. Isso é um evangelho humanista. O que é o evangelho humanista? É o evangelho onde eu vou para a igreja para a minha vida ficar tudo bem. Irmãos, eu estar bem é consequência da minha vida em obediência. Quando eu vivo em obediência, tudo vai terminar bem. Não, você precisa entender isso. Quando você vive em obediência, o final vai terminar tudo bem. Só que o que eu aprendo na caminhada com Deus é que Deus, ele se revela assim, ó: eu sou o alfa e o ômega. São duas letras do alfabeto. Presta atenção. Grego, alfa e ômega, o início, o fim. Em outras palavras, está dizendo assim: olha, eu sou o que te chamei, mas eu também estou lá no fim te esperando. Agora o meu espírito estará contigo todos os dias até a consumação do... Então é uma coisa que eu preciso entender: eu não estou só. O Pai está comigo. O Pai está comigo através do seu Santo Espírito. O Santo Espírito de Deus em mim, ele é a expressão de Cristo em mim. Por isso que Paulo dizia: eu sei que eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Porque o Espírito Santo, quando ele vem morar em você, ele vem trazer a realidade de Cristo para dentro de ti. Ele é o próprio Espírito de Cristo habitando dentro de ti. Então, quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, quanto mais eu ando com o Espírito Santo, mais clareza eu tenho daquilo que Ele quer. E quanto mais clareza eu tenho daquilo que Ele quer, mais eu preciso render a minha vida em obediência. Diga amém. Olha aqui no capítulo 4, versículo 2. A gente leu o primeiro, vamos ler o primeiro para pegar o contexto. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne, ele já cessou, ou seja, já venceu o pecado, para que no tempo que vos resta, onde? Não viva mais segundo o quê? As concupiscências. A palavra concupiscência significa vontade dos homens, mas segundo a vontade de quem? É disso que se trata o evangelho, irmãos. Um evangelho onde eu estou vivendo para fazer a vontade dele. Ele está dizendo assim: se arme desse pensamento. Jesus padeceu na carne para vencer o pecado, e agora cessou o pecado, irmão, acabou. Por quê? Porque agora eu estou em Cristo Jesus. Aí ele diz assim: se arme desse pensamento. E agora com esse, olha, e quando ele diz assim, nesse tempo que te resta na carne, ele está dizendo assim: olha, enquanto vocês viverem aqui, até que vocês voltem para casa, porque a gente não morre, a gente volta para casa. Por isso que a gente não pode temer a morte. Ai, coitado do pastor morreu. Não. Se eu partir, você ficar: ai, o pastor não morreu. Não, eu voltei para casa, irmão, estou bem feliz. Estou bem feliz. Fica tranquilo. Porque quando você está em Cristo, você precisa entender isso. Ele está dizendo assim: ó, o tempo que vos resta na carne, versículo 2, para que no tempo que vos resta na carne, não viva mais segundo as concupiscências dos homens. Ele está dizendo assim: não viva mais segundo as vontades dos homens. Os homens aqui na terra, eles têm uma vontade contrária à minha. Mas ele vai e continua, presta atenção. Mas vivam segundo a vontade de Deus. Viva segundo a vontade de Deus. Aí ele entra no 3 dizendo assim: porque nos basta que no tempo passado da vida, ele está dizendo assim: Eduardo, antes de eu entrar na tua vida, você vivia como? Você
fazia, vamos ler o 3, porque não basta que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentis, gentil era não cristão, amém? Andando em dissoluções, em concupiscência, em embriaguezas, glutonaria, bebedice, abomináveis idolatria, e acham estranho não correrem com eles na mesma desenfreamento, de dissolução, blasfemando de vós. Ele está dizendo assim, olha, outrora vocês andavam que nem ele, só que agora eles acham estranho porque você não anda mais assim. Agora os caras dizem, tá, mas ei, tu não sai mais, tu não vai na zona, tu não fuma tu não cheira mais, Eles ficam achando estranho. Aí ele vem, versículo 5. Os quais hão de dar conta aos que está preparado para julgar os vivos porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fosse julgado segundo os homens da carne, mas vivemos segundo Deus em espírito. Agora venha comigo no capítulo 5, deixa eu te mostrar uma coisa. Versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Lança sobre Ele toda a vossa. Por quê? Porque Ele tem cuidado. Ele está dizendo assim, gente, vocês não podem mais ficar ansiosos. A ansiedade, ela faz parte da nossa natureza carnal. E Ele não está dizendo que vocês não vão ficar ansiosos. Ele só está dizendo assim, pegue a ansiedade de vocês e lance sobre Ele. Quando a ansiedade, porque a ansiedade é um mecanismo da carne para te tirar do propósito. Vou repetir isso, quiser anotar, anote. A ansiedade é um mecanismo da carne para nos tirar do propósito eterno. Quando eu estou ansioso, eu tomo decisões, eu saio do tempo de Deus. Se eu me mover, obviamente. Você talvez, esse é um tempo, preste atenção, que esse cenário que está no nosso Brasil e no mundo todo, tem gerado em muitas pessoas ansiedade. A ansiedade é algo tremendo. Muitas pessoas estão até com depressão por causa da ansiedade. Muitas pessoas estão chorando, estão sofrendo por causa da ansiedade. Estão angustiadas. E eu quero chamar a tua atenção para esse texto. Lançando o versículo 7, sobre ele toda a vossa ansiedade. E aí vem um segredo, por quê? O que diz o texto? Ele está cuidando de quem? Uau! Ele está cuidando de vós. O problema todo é que a gente às vezes não está vendo esse cuidado, sabe por quê? Porque para nós um cuidado é alguém que as coisas estão acontecendo. As coisas estão fluindo, o dinheiro está surgindo, a bênção está aparecendo. Oh, Deus está cuidando de mim. Pode ver, nós somos assim, presta atenção. Quando a gente recebe uma bênção, a gente diz assim, oh, Deus está cuidando da gente, ó, não deixa faltar nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda que falte, Ele continua cuidando de ti. Porque faltar ou não faltar não significa que Ele não está cuidando de você. O que Ele está dizendo é o seguinte, a ansiedade faz você dar jeito, faz você se mover, faz você se precipitar. Agora, quando você confia no Senhor, e talvez essa aqui é uma das partes mais difíceis, em você dar um passo para trás, é Deus, eu vou confiar, é esperar, confiar é entrar em um lugar e descansar. Mesmo não está vendo nada, mesmo teus olhos não estão vendo nada, mas talvez Deus está dizendo assim para você, olha, Jesus padeceu na carne, no teu lugar para cessar o pecado. E eu entendo que tudo aquilo que eu faço, sem ser a vontade de Deus, é pecado. O que é pecar? Pecar é se mover na frente de Deus. Pecar é fazer o que Deus não mandou você fazer. Isso é pecado. Então eu preciso aprender, irmão, que a minha carne, tem hora que ela fica ali, sabe, irmãos, agitada. É da nossa natureza humana, calma. Tu não está endemoniado, calma, não é isso. Mas só que eu olho para a Bíblia e digo assim, lança essa tua ansiedade ao Senhor. E como que eu lanço essa ansiedade no Senhor? Ir aos pés do Senhor, orando, colocando na presença de Deus.
sabe, irmãos, expressando o que está no meu coração. E ao sair dali, eu tenho plena convicção que o Senhor, Ele ouviu o meu clamor. E eu saio aliviado. Eu saio com a confiança. Amém? E Ele vem no 8 e diz assim, ó, sede sóbrio. Quando Ele está falando sede sóbrio, Ele não está falando de, não fique bebendo cachaça, caipirinha. Não, Ele não está falando disso. Ele está falando que se você andar ansioso, você vai andar embriagado. Você vai andar embriagado. Quem está embriagado perde o reflexo. Ele meio que fica bobaião, ele fica viajando. E Deus está dizendo assim, olha, tem muitos na minha casa, tem muitos que estão assim, estão embriagados. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, uma hora quer uma coisa, estão embriagados. Você conversa com um cara embriagado e assim, ele conta 1000 coisas, no outro dia ele diz que não lembra de nada. E assim tem muito cristão. Que a ansiedade vai gerando uma embriaguez na sua alma, tamanha tal que ele fica assim, ó. Eu não sei se eu faço isso aqui, acho que isso aqui vai dar dinheiro, vou fazer isso aqui, daqui a pouco não deu certo. Aí ele não reconhece, ele diz assim, não deu porque não era de Deus, né? Não é isso, irmão. Não é isso. Porque em toda a vida que você começar a construir uma parede que Deus não mandou, e no final você disser que Deus não deu certo porque Deus não mandou, quanto tempo tu levou para fazer aquela parede? 2 dias? Tu perdeu 2 dias da tua vida fazendo o que Deus não mandou? Quantas pessoas estão há anos num lugar onde Deus disse que não era para ela estar e está lá até hoje? E o tempo está passando, irmão. Esse dia de hoje, agora são 9 horas, esse dia de hoje, nunca mais vai voltar. O que você não fez hoje, não fez, e o que fez, já era. Amanhã é um novo dia. Vamos lá, versículo 8, sede sóbrio, vigiai. Aí ele diz assim, sabe por quê? Porque quando você está ansioso, e você não cuida da ansiedade, ela te embriaga. E quando ela te embriaga, o diabo está ao teu redor. Leia aí nas escrituras. Presta atenção. Sede sóbrio. Vigiai. Versículo 8. Porque o diabo, vosso adversário, anda a derredor. O que ele está querendo dizer? Se você não viver morto para a sua vontade, e se você continuar andando ansioso, o diabo fica andando em volta. E ele é aquele. Porque Deus vem e diz assim, ó, esperei com paciência. Imagina, tu está todo ansioso e Deus diz, espera. Aí vem o diabo, não, o diabo já vem com a resposta para ti. Está aqui, ó. Ele anda de redor. A gente não quer esperar, e o diabo sempre tem uma saída para a gente. Quer dizer, uma falsa saída, né? O diabo sempre está armando alguma coisinha para a tua alma ficar assim, ó. E é esse o cuidado que nós temos que ter. Pedro, ele está narrando nessa carta aqui, irmãos, esse ponto que é importante a gente frisar. De não vivermos mais para fazer a nossa vontade. Ele continua, presta atenção no 8. Sede sóbrio e vigiai. Tem gente que ora muito, irmão, mas não vigia. Porque o diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão bramando e buscando a quem possa tragar. Quando ele fala assim, que ele anda de redor bramando, sabe o que ele está dizendo? O diabo, ele fica assim, ó, uau! Em outras palavras, o diabo, ele lança seta, ele lança pensamento, ele está falando no meio da tua ansiedade. Deixa eu te mostrar uma coisa para você entender no Antigo Testamento, uma figura da nossa alma. No Antigo Testamento a gente lê muito. Todos os personagens do Antigo Testamento, quando você começa a ler, você identifica quem você é sem Cristo. Uma alma no controle. Livro de Gênesis, capítulo 26. Deixa eu te mostrar isso aqui. Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 26. Aqui nós vamos falar de um homem, filho de Abraão, chamado Isaac. Esse homem, ele entra num lugar onde Deus diz para ele que queria que ele ficasse ali. Mas só que o negócio ficou feio.
Pastor, depois que Deus me disse que era para eu ficar aqui, pastor, parece que a casa está caindo, está tudo dando errado, eu acho que eu vou carcar. Pois é, tens a opção de ir e tens a opção de obedecer. Defina em que vida você está sendo governado. A vida que te governa vai definir onde você vai parar. Isso é muito importante a gente entender isso, irmão. Então, Deus vem, Gênesis capítulo 26, versículo 1, diz assim, ó, havia fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Quer dizer, o pai passou pelo mesmo período de provação. Aí nasceu o filho, e o filho está inserido na mesma situação. Presta atenção. Vou repetir. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. 2. Então apareceu o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Ele foi fazer o que o pai dele fez. Presta atenção. Peregrina, versículo 3, nessa terra, e serei contigo. Em outras palavras, o que é peregrinar? Fica viajando aí, fica caminhando aí. Te move no ambiente onde eu te coloquei. Aí ele diz assim, ó, e eu serei contigo. Quando que você sabe que Deus é contigo? Quando você está no centro daquilo que Deus te mandou. Ah, mas está muito difícil. Pode estar difícil, mas Ele está contigo. Você quer estar num lugar bom sem Ele ou quer estar num lugar difícil com Ele? Ai, pastor, o carnal diz assim, eu quero estar num lugar bom. Se é com Ele ou não é, não importa. Não, mas eu estou te falando. Você quer estar num lugar com Ele, mesmo que não esteja nada bem, mas com Ele você sabe que você vai romper a qualquer momento, ou você quer estar num lugar tranquilaço, mas sem Ele? Defina o que você quer. Eu já defini o que eu quero. Isso é muito pessoal, amém? Vamos lá. Versículo 3. Deus diz para ele, peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência eu darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a quem? Abraão teu, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, por meio delas serão benditas todas as nações da... Versículo 5, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas... Aqui vem um ponto muito interessante que eu já frisei com você. Mandamento, estatuto, decreto fala de lei, diga lei. Só que a lei foi dada a partir de Moisés. Moisés aqui nem existia ainda. Que decreto foi esse que Deus deu para Abraão? Quando a Bíblia diz que Abraão obedeceu minhas leis, meus decretos, sabe o que ele está dizendo aqui? Quando eu falei com Abraão, aquilo virou lei para ele. Quando eu falo contigo, isso vira lei, é um decreto. Não tinha lei, a lei vai ser dada 400 anos para frente, depois de Moisés. Pastor, mas como que ele diz como é que Deus está dizendo que teu pai obedeceu minhas leis, meus decretos, meus estatutos, se não tinha lei? É porque o que Deus fala, na vida de quem obedece, é lei, é um decreto, e eu obedeço. Por que Deus teve que dar uma lei para o povo de Israel? Porque o povo de Israel preferiu dizer, Moisés, fala tu com Deus e não nós, para que a gente não morra. A intenção de Deus nunca foi ter dado uma lei para o povo, foi ele conduzir o povo, falando com o povo, mas o povo não quis, se tornou um povo obstinado. E apesar de Moisés estar no monte 40 dias, por ele demorar, o que eles fizeram? Arão, faz um Deus para nós que nos tirou do Egito. E Moisés está lá falando com Deus. E Arão foi lá e mandou tirar tudo que era pingente de ouro e fez um bezerro. E eles começaram a adorar o bezerro, dizendo, esse aqui foi o Deus que nos tirou do Egito. E Deus disse, desce lá, Moisés, porque o povo que tu tirou, não é mais o meu povo. Quando Deus falava com o faraó, dizia assim, deixa meu povo ir para que me adore. Quando o povo começou a levantar outro Deus e adorar, Deus falou com Moisés assim, Moisés, desce, porque o povo, teu povo, que tu tirou do Egito, estão pecando lá embaixo. Teu povo? Mas quando o Senhor falou com o faraó, o Senhor não falava o teu povo, o Senhor dizia, deixa o meu povo ir. Eu quero que você entenda isso, irmão.
Muita gente está dizendo, Deus é o Senhor da minha vida. Será que é mesmo? Será que você tem submetido, você tem obedecido? Então preste atenção, estou trazendo aqui a figura de Isaac como alguém que quando vê, planta, Isaac, semeia. Gente, a agricultura depende de chuva, meu irmão. Isaac, ele está querendo carcar o pé dali, porque a terra está seca, não chove, fazia tempo, e Deus diz, planta, fique e planta, fique e planta. Não, você não está entendendo, Deus está falando contigo, fique e planta, fica e planta. Planta a semente, planta o que eu estou te falando, creia no que eu estou te falando, abraça o que eu estou te falando, porque isso é plantar. Tem coisa que tu planta, Deus fala contigo, tu diz assim, eu creio, eu planto isso dentro de mim, eu acolhi essa palavra e vou esperar até que ela se cumpra. Plante. Talvez Deus está dizendo para você, fica aí onde eu te coloquei, planta. Você quer ir para um lugar para colher, você quer ir para um lugar para colher, mas Deus está dizendo para você, fica e planta. Fique e plante, plante a semente, aquilo que eu te falar é uma semente. Toda palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia, ela vai se cumprir. Eu preciso permanecer onde Deus quer que eu permaneça, porque quando Ele fala, aquilo planta em mim, e vai chegar uma hora que aquilo vai dar fruto, e o fruto que se espera é o que é? É Cristo. Fique. Eu não sei para quem Deus está falando essa palavra nessa noite, mas talvez hoje você precise entender isso. Permaneça, fique aonde Deus te plantou, por convicção. Não se mova porque está ruim. Escute isso, Isaac ia se mover porque plantava mesmo. O povo, ele dependia da colheita, não chovia. Ele disse, eu vou fazer o que nem meu pai fez. Eu vou para o Egito. Eu vou fazer como meu pai fez. Eu vou seguir o modelo dos meus antepassados. Eu vou seguir o modelo do meu pai, da minha mãe. E Deus diz, não, teu pai e tua mãe sou eu. Tu tens um novo modelo a seguir, você seguir agora. Abra comigo Isaías 55, já estou me encerrando. Tem alguém aí ainda ou já foram tudo embora? Oh, meu Deus, que luta. Vai dar certo. Está entendendo, pastora? Planta, pastora, planta. Quando se fala isso, planta. Muitos já ouviram muito pregador dizer planta, oferta, planta, dinheiro. Não, mas é muito mais do que dinheiro, rapaz. Plantar é você se submeter aos pés do Senhor. E permitir que Ele fale contigo. Quando Ele fala contigo, Ele planta uma semente. Sabe quando é que essa semente ela vai germinar? Eu abraço ela, eu digo, foi Deus que falou, eu pego ela para mim. E eu sei que vai germinar. Só que até germinar vem muita luta, até germinar vem vento. Até germinar vem muitas ideias, até germinar a minha ansiedade. Eu me lembro que eu até hoje, já desse um tempo atrás, Deus estava me falando sobre isso. Eu gosto muito, tem irmãos que tem aqueles vasinhos, né, em casa, assim, com pé de alface, pé de coentro. E aí eu digo assim, poxa, é tão bonito, né, cara? Acho que chegar numa casa assim, tá aqueles vasinhos, coentinho, alface. Eu digo, pô, eu vou plantar isso lá em casa também. Eu quero comer um alface, quero ter um coentro, quero, né? Aí eu fui lá, comprei, cada de semente, comprei aquela pacote de areia preta, tal, fiz tudo bonitinho, joguei a semente. Aí, beleza. No outro dia eu acordo, meus cachorros, o pastor alemão, foram lá, cavaram tudo. Aí eu disse, meu Deus, aí Deus falou comigo, meu filho, é assim. Tu planta de dia, o diabo vem à noite. Aí eu disse, não, eu vou comprar uns vasinhos e vou colocar lá em cima. Ai, irmão. Aí foi o Caleb que derrubou. Aí eu disse, meu Deus. Eu não consigo plantar um vasinho para botar uma alface. Aí eu olho para as escrituras, eu vejo que esses caras viveram coisas piores do que eu, irmão. Esses caras não estavam plantando um vasinho de alface, não. Eles dependiam da colheita. E não chovia. E a terra do Egito sempre foi uma terra muito verde. O Egito sempre teve um lugar de muita água. E era aí, eles queriam ir para lá, e Deus disse assim, não, fica onde eu te botei. Planta, mesmo não está chovendo, planta. Porque a semente na terra, ainda que dependa da água, ela depende da água, mas a natureza, Deus dizendo assim, o que você planta, quando eu te mando, mesmo com seca, vai germinar. E aí, quando eu olho para as escrituras, livro de Isaías, capítulo 55, já estamos encerrando. Ele diz assim, no versículo 10, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, presta atenção, e para lá ela não
tornam, mas regam a terra e fazem produzir, e faz brotar, e dá semente ao semeador e pão a comer, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não vai voltar para mim vazia, antes fará o que me apraz, e ela vai prosperar para aquilo que eu enviei. Ele está dizendo assim, olha, quando a palavra sair da minha boca, quando você fica onde eu quero que você fique, quando eu falar, não importa se está caindo, se teu marido está brabo, se a tua mulher está braba, não importa, se você abraçou essa verdade, meu irmão, uma coisa eu te garanto, vai germinar, vai crescer, a palavra de Deus ela é fiel para se cumprir, ou seja, o que Deus está querendo dizer, meu filho vai aparecer em ti, meu filho vai crescer em você. Essa é a ideia do Evangelho, que Jesus apareça, que Ele cresça, e você diminua, diminua, diminua. Não atrapalhe o que Deus quer fazer. Não atrapalhe. Dê a tua vida para não atrapalhar. Dê a tua vida para se tornar um sacrifício vivo, que não tem vontade própria. Ah, mas se não for do meu jeito eu não quero. Não, já desista hoje, nem desista amanhã. Já pare agora, porque esse não é o evangelho bíblico, irmão. O evangelho bíblico é onde alguém chega na presença de Deus, cheio de luta, cheio de guerra, e Deus diz assim, ó, lançai todas as vossas ansiedades aos meus pés, eu tenho cuidado de vós. Vamos encerrar em 1 Pedro com isso aqui, 1 Pedro capítulo 5. Acharam? 1 Pedro capítulo 5, glória a Deus. Uma vez um irmão disse assim, eu não gosto quando o pastor Eduardo prega, ele manda abrir a Bíblia 50 vezes. Não, eu vou mandar abrir o quê, irmão? A Playboy? Vou mandar abrir o quê? A Veja? O que tu quer que eu mande abrir? Estamos numa igreja, meu Deus do céu. Tem que mandar abrir a Bíblia. Meu Deus, um povo, essa é a geração que tem preguiça até de abrir a Bíblia, irmão. Ah, meu Deus. É demais, eu não aguento isso, cara. Eu estou ficando velho, eu acho. Não é possível. Versículo 8 do capítulo 5. Sede sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda de redor como um leão, bramando a quem possa tragar. Aí ele diz no 9, como é que você vence as mentiras de Satanás, a intimidação de Satanás na tua mente? Como? O que diz aí no 9? A qual resista firme aonde? E o que é fé? Certeza do que eu não estou vendo. E ele está dizendo, como é que tu vai ficar firme no que tu não está vendo, meu irmão? Como é que tu vai ficar firme naquilo que tu não está vendo, meu irmão? Vocês estão conseguindo entender? É mais ou menos Deus dizendo assim, fica aí, Tiago. Aí vem um leão, bramando, né? Para devorar o Tiago. Sai daí, Tiago. Não dá nada aí. Sai daí, Tiago. Já fica assim, ó. Carca daí, nego. Vai-te embora. Aí não dá nada. Deus disse para ficar. Agora, se o Tiago escuta o bramado do leão e sai, o leão devora. Por isso que nós precisamos entender, como é que eu vou vencer? Como é que eu vou vencer esse ataque, esse bramido do leão? Como? O que o texto diz no versículo 9? Fique firme. Mas firme aonde? Na fé. O problema não é o Tiago ficar ali, irmão. O problema todo é o Tiago ter certeza que foi Deus que mandou ele ficar. Não, ele não está ali, naquela cadeira é uma tipologia de algum lugar, e no mundo espiritual. Ele não está ali porque o pastor disse para ele, ó, fica aí. Não. Foi porque Deus falou com ele. Então, nós temos que aprender uma coisa, nós não podemos nos mover, em hipótese alguma, se Deus não nos mandou mover. Queres voltar para o sul? Está recebendo convite para ir para o sul? É Deus que está te mandando convite por WhatsApp? Se não é Deus, é o diabo, minha filha. Carca daí. Nós precisamos entender. Sempre vai ter uma torcida dizendo, sai, vai para Criciúma, lá é melhor. Só que antes de você aceitar Jesus, de começar a andar com Deus, não vinha esses convites. Por que está vindo o convite agora? Porque você não percebe. Para você talvez seja só vir no culto, mas não, Deus está edificando você na vontade dEle.
E o diabo não quer que você permaneça onde Deus quer que você permaneça. Porque o segundo passo, depois do jardim, sabe o que te espera? Uma revelação clara da cruz. E quando a revelação clara da cruz, ela surge dentro de nós, aí você vai poder dizer assim, não é porque está na Bíblia, não é porque nós na igreja falamos, já não vive mais eu, Cristo vive em mim. Não, você já não fala isso porque o irmão está falando. Você fala porque você tem vivido isso na íntegra. Você está andando no centro da obediência de Deus. Então não é qualquer vento que vai te derrubar mais. Nós estamos olhando, querendo ver pessoas assim, irmãos, crescendo em Deus, andando em Deus, sendo edificada no Senhor. Diga amém. Olha o versículo 9, coisa mais linda, irmão. A qual resistir firme aonde? Na fé. Mas aí, irmão, o vento está batendo e o cabelo do Tiago já está virado num boné velho, já está todo torto. E todo mundo dizendo, irmão, o que tu quer aí, rapaz? Caca, isso aí não dá mais nada. Aí você olha para o... Não, o pior é que tu vai parar e vai dizer assim, pior que todo mundo tem razão. Só que Deus disse para eu ficar. Agora, se Deus disse, filho, vai, se você quer ficar, aí já era. Eu só tenho que estar onde Deus quer que eu esteja, irmão. E aí a Bíblia diz, resistir firme ao bramado. Quando a Bíblia está falando do leão que fica rungindo, o bramado do leão, são vozes. Vozes. Vozes que vêm, sabe, irmão? Larga esse casamento, a mulher não te ama mais, teu marido não sei o quê, larga isso, vai-te embora. Vozes. Mas se Deus diz, fica. Nós não podemos levantar bandeiras aqui de alguém que diz que vai ficar e daqui a pouco sai. Não, não, não. Só tem um meio da gente ficar. Escute, pela fé. Certeza do que eu não estou vendo. Aí ele vem assim, escute, agora é tremendo. Sabendo que as mesmas aflições que você está passando, tem gente passando a mesma coisa pelo mundo todo. Isso aqui parece que desmonta a mentira de Satanás. Sabe por quê? Porque quando tu está passando uma luta, o diabo faz assim, ó. Não tem ninguém passando o que tu está passando, só tu está sofrendo porque tu é palhaço. É bem assim, irmão. Tu acha que só tu passa, que, ai meu Deus, pastor, não tem ninguém que passa o que eu estou passando, pastor. Ninguém, pastor, olha, eu estou numa vida tão de... O diabo já te convenceu. Mas quando eu vou para as escrituras, Deus está dizendo assim, ó, tem pessoas que estão obedecendo o mesmo Deus que você, que está passando coisa semelhante e pior que a tua. Mas está firme. Então não fica te achando a última bolachinha do pacote, todo quebrado. Não. Essa foi boa. Não, tu não é a última bolachinha do pacote todo quebrado. Tem gente mais quebrado que tu, irmão. Tem gente que é o primeiro do pacote e já está quebrado. Tem gente que é o primeiro do pacote, é o segundo, já está quebrado, já desanima, só não abrir o pacote, o cara já, ai, não presta. Continua comendo, irmão. Continua, porque lá no meio vai ficar bom. Eu só quero dizer para você, cara, que o evangelho que a gente está exposto, ele é tremendo, irmão. Eu não quero pregar um evangelho humanista, sabe? De um Deus que quer te fazer feliz. Eu quero pregar um evangelho em que eu percebo um Deus que escolheu alguém imperfeito para morar nele, para que a vontade eterna, que é boa, agradável e perfeita, se cumpra através de nós. É disso que para mim se trata o evangelho. Eu gosto tanto de ouvir o Lázaro, o negão Lázaro, né? Quando ele canta aquela música. Eu era um maconheiro, um cheirador de cocaína. Por que tu me escolheu, Senhor? Eu digo, rapaz, esse cara tá cantando, parece nós aqui da igreja. Tinha um bando de maconheiro, um bando de cheirador de cocaína. Quem tu escolheu? Nós, Senhor? Aí Deus porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu, filho, eu quero ser teu Deus. Aí pronto, irmão. Aí tu entendeu o evangelho.
Deus escolheu você com toda a limitação, com todas as tuas falhas, mas não para você permanecer nessa condição, mas Ele te gerar de novo uma nova vida. E a partir de então, já não vive mais eu, já não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Amém? E com certeza, nós vamos desfrutar do melhor que é o Senhor na nossa vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Que nós possamos nos render nessa noite ao Senhor. Que Deus possa ser engrandecido através da minha e da tua vida. Queria convidar você a fechar os teus olhos. Que você possa se render ao Senhor. Permita que o Senhor toque a tua vida nessa noite. Permita que Ele toque a tua vida nessa noite. Permita que Ele toque o teu coração. Permita que Ele toque a tua vida.